Olá, sejam todos bem-vindas à minha casa. E eu sou Ângela Cristina, aqui do canal da Casa da Ângela. Hoje quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha rotina aqui na minha casa. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, fique aqui comigo. Você que está chegando aqui agora, né, nesse meu canal, eu sou Ângela Cristina e moro aqui no Rio Grande do Sul, na cidade bem pequenininha aqui. Eu moro há 30 anos aqui nessa cidade. A gente escolheu um lote, vamos dizer aqui. Eu sou do interior, né, gente? Então aqui a gente escolheu morar num lugar aonde fosse mais próximo da natureza, aonde eu pudesse voltar à minha essência, né? O que eu quero dizer com isso, né? Voltar às origens, né? Mais perto, assim, uma realidade mais próxima com aquilo que eu me criei, que era interior, galinha, vaca, né? Então, essas coisas assim que eu gosto. E cada vez mais eu percebo, né, que foi Deus que me colocou aqui nesse lugar. Porque quando a gente veio morar pra cá, existia vários outros lugares que eu podia comprar, adquirir, né? E a gente escolheu esse lugar aqui. É aqui, nesse lugar lindo, maravilhoso, em meio à natureza, que eu tenho aqui tudo que as coisas que eu preciso e todas as coisas que eu amo. Quanto mais próxima da natureza eu vivo, mais próxima eu me sinto de Deus e fazendo parte de coisas boas. E mais próxima eu sinto que eu vivo a minha essência de verdade, aquele propósito, aquela coisa que Deus me criou. E quanto mais próxima a gente fica à natureza, né, mais a gente parece que a gente não se sente parte desse mundo agitado, correria, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita e convida aquela amiga para assistir junto com a gente, compartilhando esse vídeo. Hoje acordei cedo por aqui, gente. Eu gosto das coisas levantar cedo. Eu sou uma pessoa que vai dormir cedo e gosta de acordar cedo. Vai dormir com as galinhas e acorda com as galinhas, como se diz aqui no interior, né? Então eu gosto de levantar, fazer meu chimarrão, é todo um ritual para mim preparar o meu chimarrão. E eu gosto muito dessa experiência, assim, é importante para mim. Então é sempre a gente ter bom, a gente ter na visão da gente que a gente faz, é bom para mim, me faz bem, então continua, não se importa com aquilo que os outros pensam. Então eu gosto de vir aqui para fora, né? Já levanto, já vou tratar as galinhas, já trato os gatos, até porque os gatos, gente, já estão aí miando pela casa, esperando a gente sair da cama para poder encher a barriguinha deles com comida, né? Porque eu nunca vi, tu trata, eles estão sempre com fome. Esse lugarzinho, gente, é meu refúgio aqui, assim, de manhã. Aqui, na verdade, já recolhi as coisas, tirei as capas de almofada, já botei tudo para lavar. É um lugar onde eu faço minhas orações, né? Eu leio a Bíblia, né? Então, isso realmente me faz muito bem. Então, e tem coisas, né, gente, que a gente às vezes não sabe explicar, mas a gente sabe dizer que quer que outras pessoas também sintam a mesma coisa que a gente sente, né? Às vezes a gente busca tanto na vida a felicidade, né? Acha que a felicidade tá lá naquela roupa que a gente vai comprar, naquele carro, né? Ou naquela viagem, ou não sei o quanto naquelas outras coisas, enfim, no externo, né? Que a gente esquece de estar em paz. E quando a gente está em paz, a felicidade ela é consequência, porque se a gente não está em paz, a gente está inquieta, a gente não está presente no momento e a gente não está feliz. Logo, consequentemente, quando a gente está em paz, a gente está feliz. A felicidade ela brota dentro da gente. Vocês não concordam? Eu tenho uma loja, né? Loja da Flor de Camomila, né? Que eu criei há um tempo atrás, né? Quem acompanha lá o canal da Flor de Camomila já sabe que eu compartilhei várias coisas, né? Então, a gente foi comprar umas plantas para plantar aqui, para replantar. Trouxe as plantinhas na chuva, gente. Então, são um pouquinho das coisinhas que eu faço. Aqui já tô com as coisas organizadas para replantar, então eu quero replantar umas plantas. Aqui também, essas aqui ainda faltam, essas aqui eu já replantei aqui, né? Então, são coisinhas que agora, hoje de manhã, eu preciso
A chuva não foi muita, então eu preciso regar, então novamente hoje elas, né? E isso, o ato de replantar, gente, o ato de replantar as plantas, isso me faz tão bem, assim. É um momento assim que eu como se fosse uma meditação. Eu sempre fui muito acelerada, sabe? Muito querendo as coisas para ontem, né? Na vida, na verdade, né? Então eu sempre trabalhei muito para ter as coisas que eu tenho, né? Então foi muito trabalho, né? Então abrindo mão de outras coisas. As pessoas muitas vezes elas querem as coisas, mas não abrem mão de coisas, né? A gente precisa aprender a selecionar aquilo que realmente importa pra gente. Eu gosto muito de plantas, até porque eu tenho uma loja de plantas, né? Então, aqui eu vou comprando as plantas que a gente comercializa mais, a gente vende, né? São coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Então, quando eu saí do meu concurso público, eu comecei a empreender, ter uma loja aqui na Flor de Camomila. Então, eu saí do meu concurso público depois dos 40 para poder abrir uma loja. E foi uma coisa mais maravilhosa que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque foi algo assim incrível. Às vezes a gente fica doente trabalhando num trabalho que a gente não gosta mais, né? Então eu fui me preparando para poder sair desse trabalho, para poder abrir a minha loja aqui. Então durante 3 anos eu trabalhei no meu concurso público e aqui na Flor de Camomila, né? Eu me preparei para poder chegar o momento e poder cuidar da minha casa, poder empreender da minha casa. Então hoje eu queria fazer um pouquinho um vídeo diferente, né? Então, para que vocês se sintam impulsionadas, às vezes tá sem aí, não sabe o que fazer da vida, né? Quer abrir tanto uma coisa para si mesmo, né? E não sabe, espero que esse vídeo te ajude. Gente, antes das coisas ficar boas, elas ficam ruins. Eu e a Amanda estamos organizando toda a loja aqui dentro, né? Então, a gente tá literalmente fazendo uma limpeza, uma faxina geral por aqui, tirando tudo aquilo que não faz mais parte. E assim, a Elisângela assim, Ângela, mas o meu ateliê, meu espaço é pequeno. Aqui também é pequeno, gente, então a gente precisa manter aquilo que vai ficar e aquilo que não vai ficar. As coisas que eu tenho feito, gente, aqui em casa, que eu tenho sentido nos últimos tempos, assim, uma necessidade muito grande de ficar só com as coisas que realmente fazem sentido para mim. Ter uma casa que me acolha, que me abraça e que me faça sentir em paz, né? Então, às vezes a gente gosta tanto de uma coisa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Queria muito uma estante de vinho, mas eu tinha móveis muito escuros, muito que parecia que minha casa estava muito escura, né? E as coisas na vida, elas falam muito sobre nós. E a minha casa com aqueles móveis escuros, né? Parecia que toda a minha vida ela estava obscura, né? Não tinha clareza na minha vida. E aí, quando eu fui mudando a minha mentalidade, a minha forma de pensar e ver a vida, isso vai mudando conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ver o que é realmente importante. E, gente, eu me desfiz de todas as coisas e aí eu comprei a minha tão sonhada estante de vinho que eu queria. Então, ao invés de ter 4, 5 móvelzinhos, eu economizei para ter aquele um que preenchia o meu coração, que preenchia a minha casa, que deixava tudo bonito, né? Então, isso tudo tem a ver também conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo as coisas que realmente fazem importância na minha casa. Outra coisa muito importante também, gente, é a gente achar às vezes que a gente não pode usar aquela louça bonita, né? A gente não pode usar aquele prato bonito, aquele copo que a gente tanto comprou, que a gente tanto queria na nossa mesa só para as outras pessoas, né? Então, o que eu fiz, gente? Eu reduzi as coisas, eu usei as coisas realmente aquilo que eu queria. Eu fiquei com comprei a louça que eu queria, comprei os talheres que eu queria, né? Por quê? Porque aquelas outras coisas já não faziam mais sentido. Eu percebi que eu não precisava de tudo aquilo e que eu poderia comer no prato mais bonito, me servir uma água numa taça, sabe? E por quê? Porque a gente é merecedora. Então, quando a gente começa a mudar a nossa mentalidade na vida, tudo muda, inclusive o nosso bem-estar físico, mental e emocional.
mulheres que cuidam de plantas, elas são mais felizes, elas têm uma energia maravilhosa, né, gente? Então, o cuidado com as plantas, ele me fez me conhecer melhor, fez me entender, porque a gente tem muita coisa para aprender com as plantas. As plantas, elas têm um tempo certo de acontecer, um tempo certo de plantar, um tempo certo de semear, né, de regar e de colher, e depois você vê essas belezuras aqui, ó, brotando folhinhas novas, né? Olha só que coisa mais linda, né? Então, o cuidado com as plantas me trouxe uma paz interior. Quando eu estou replantando, gente, é como se eu fosse fazer uma meditação. É um momento assim em onde eu esqueço de que o mundo exterior ele existe, né? E que parece que eu consigo ser eu mesma. Na verdade, eu procuro a todo instante ser eu mesma, ser essência, né? Ser autêntica, né, que eu quero dizer para vocês, né? Então, o cuidado com as plantas, ele é como uma terapia, é muito terapêutico, me ajudou muito na ansiedade, na depressão, né? Eu sempre digo, né, gente, se não fosse as plantas e Deus, eu não estaria aqui hoje para contar o meu testemunho para vocês. Então, tá com ansiedade, tá triste, tá com alguma coisa, vai cuidar de uma plantinha, rega ela, vê quantas folhas bonitas estão vindo, né? O quanto que a beleza e a perfeição, ela tá ali presente. Olha, como se fosse sentir a presença de Deus em tudo que existe, né? Porque Deus, ele é bom o tempo todo. Gente, hoje é dia então de cuidar aqui das minhas plantas, né? E tirar as folhinhas feias, né? Fazer aquela observação, né? Então, eu sempre gosto de ir tirando as folhas que estão feias. Às vezes tem uma flor que já floriu. Olha só, esse daqui, gente, é o lírio da paz, ó. Um controlador de energia. E quando eu gosto muito de fazer essa prática, de quando eu estou cuidando das plantas, tirando uma folha, de trazer esse olhar para dentro de mim. O que será que eu, Ângela, preciso tirar nesse momento, fazer uma limpeza em mim mesmo, né? Então, eu gosto muito de fazer esse tipo de, não é uma comparação, mas fazer essa observação com relação a mim. O que é que eu preciso deixar para trás ou tirar da minha vida, como as folhas feias das plantas às vezes, né? Por quê? Porque a gente tem muita coisa para aprender com as plantas. Então, é bom a gente fazer essa observação com a gente mesmo, né? O que a gente tem para aprender com as plantas? Quais são as coisas que a gente às vezes precisa deixar para trás? E muitas vezes na vida, nós mulheres, às vezes tem ciclos que chegam ao fim. E às vezes a gente fica se culpando na vida sobre coisas que a gente precisa deixar para trás, sobre pessoas às vezes que ficam para trás, sobre amizades que às vezes não fazem mais sentido nesse novo ciclo da gente. Às vezes tem pessoas que elas chegam na nossa vida só para cumprir um papel determinado. Então a gente precisa entender que às vezes ela vem com o propósito de fazer algo na nossa vida, de transformar algo na nossa vida, e ela vai embora. E tá tudo certo, a gente não precisa se culpar por isso. Por quê? Porque ciclos começam, vêm e vão. Assim é na nossa vida. Às vezes com 30 a gente pensa de uma forma, com 35 a gente pensa de outra, com 40 e poucos a gente pensa completamente diferente. Até as roupas da gente a gente muda, né? Com o passar do tempo na nossa vida. Às vezes conforme a gente... Aquilo que cabia na Ângela com os 30, hoje com 40 e poucos já não cabe mais. Por quê? Porque não faz mais sentido eu usar esse tipo de roupa, né? Então, na nossa vida, a gente também vai modificando e melhorando e aprendendo com o tempo, né? Então, a gente vai se moldando. E muitas vezes a gente tem, às vezes, planos e projetos e às vezes eles precisam ser parados, tá tudo bem. Por quê? Porque é a vida acontecendo, né? A vida, ela vai acontecendo em meio aos sonhos, aos projetos que a gente tem. A gente precisa entender que os desafios, ele vem. E o que a gente tem para aprender com esses desafios? Como que a gente pode se melhorar? Como que a gente vai enfrentar esse novo desafio? Todas as pessoas, elas têm desafios, mas a maneira como a gente lida com esses problemas, com esses desafios, é a chave para a gente não ficar meio maluca, para a gente não enlouquecer. Então, o desafio, ele tá aqui. Eu tenho isso para resolver. Como que eu vou resolver? Tá, posso fazer isso e isso e isso para resolver.
em vez da gente ficar lá se murmurando, meu Deus, agora isso aconteceu, ficar falando pro fulano o que aconteceu, né? Isso não vai resolver. O que vai resolver é a nossa postura, a forma como a gente vai encarar esse desafio. E esse é um dos segredos para a gente ter mais paz, mais felicidade e conseguir resolver as coisas no nosso dia a dia. Agora arrumei toda a loja, ficou coisa mais linda de viver. Então assim, ó, isso preenche meu coração. Às vezes a gente busca tanta felicidade em outras coisas, né? Mas só o fato de eu ver a minha loja, o espaço que eu conquistei com muito amor e carinho, aonde meus clientes podem levar para sua casa coisas bonitas, né? Isso preenche meu coração. Saber que o meu trabalho ele pode levar a alegria de viver a vida, né, para outras pessoas e para os outros lares. Ajudar e contribuir para transformar uma casa em um lar. Com peças, com itens de decoração que realmente fazem um sentido na vida, né? Que fazem a nossa casa, ela transformar em um lar com coisas que a gente gosta, com peças atemporais, que trazem memórias afetivas, que nos lembram de alguém da nossa família, né? O que realmente faz sentido, né? Então, tudo isso faz meu coração transbordar. E eu espero que esse vídeo possa te inspirar a fazer coisas pelas quais que você possa se sentir feliz, que você possa se sentir em paz, que seu coração ele possa transbordar de alegria e felicidade de ver aquilo que você faz numa outra casa, né? Levar a alegria de viver a vida para outra casa, tudo com uma essência e com um propósito, né? Então bora lá ver como ficou. Essa é uma das minhas partes favoritas aqui da loja, gente, porque então as plantas aqui assim, tudo bonito, tudo organizado, tudo replantado, né? Tudo, cada planta com o seu substrato ideal, né? Então aqui assim coloquei algumas plantas, né? Que ficam aqui nesse espaçozinho, que fica muito bonito. Eu adoro essa composição, né, das plantas pendentes aqui assim, né? E por que hoje eu tô trazendo esse vídeo? Porque me pediram para mim fazer um tourzinho aqui pelo espaço, aqui no canal também, né? Então eu quis trazer esse espaço muito aconchegante e acolhedor, né? Para que vocês aí se inspirem na casa de vocês a criar um espaço, né? Daqui a pouco também é criar coisas que você possa transformar em um hobby, né? Em uma fonte de renda, né? E aqui toda essa natureza, gente, que me encanta demais, né? Então, a felicidade, ela está nos pequenos detalhes. E quando a gente está em paz, a felicidade, ela é uma consequência, ela é algo que é natural. Então aqui a gente tem muitas marantas. As marantas são plantas conhecidas como plantas rezadeiras, né? Por que esse nome? Então, porque no final do dia elas ficam em pezinha com as folhas em sinal de oração uma para outra, né? E o colorido dessas plantas também trazem alegria, né? Porque olha só quanta diversidade de cores, os detalhes tão incríveis, tão intenso, né? Quantas marantas, né? Então talvez por isso que eu tenho uma identificação muito grande com as marantas, por causa de toda esse colorido, essa intensidade, né? Essa volumetria diferente, né? A textura de cores e folhas, né? Talvez por isso que eu me identifico tanto com essas plantas, né? Porque parece que elas são um pouquinho de mim, né? E eu um pouquinho delas também. Então as plantas, elas falam muito sobre nós, né? Mostrar para vocês um pouquinho desse espaço, preencher o meu coração, e eu espero que vocês tenham gostado disso, né? Então os detalhes aqui assim do lugarzinho para sentar, né? Olha como fica diferente, né? Fica colocar uma manta, colocar
umas almofadas, né? Colocar várias plantas, os filtros dos sonhos, né? Os suportes para a planta em Vime ali, tudo feito com muito amor e carinho, né? Então eu sempre digo, né, que quando a gente faz as coisas com amor e carinho, a pessoa que vem até no nosso espaço, né, ela sente isso, porque ela leva um pouquinho daquela essência, daquele amor que você tem para casa dela. Gente, agora eu já liguei todas as plantas aqui fora, porque hoje tá um calorão, né? Então a gente precisa ter esse cuidado muito importante com as plantas, porque elas cuidam da gente, né? E trazem alegria, felicidade, pelo menos para mim, elas preenchem, né? A minha alma e o meu coração, né? É algo tão simples, mas que transforma a minha vida. Transformou, na verdade, a minha vida, a minha e a das minhas filhas. E agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês o espaço aqui interno também da loja, né? Então, para que vocês entendam que às vezes, né, não precisa ser aquele espaço grande lá no centro da cidade, que pode ser um espaço que você vai construir aos poucos, cada dia um pouquinho na sua loja, né? E que é uma construção, eu diria assim. Então aqui, gente, aqui, gurias, era a minha área gourmet. Então, não tinha nada dessas coisas aradas aqui, assim, a pintura era diferente, né? Então, eu fui modificando, né? Era uma pintura amarela, depois eu pintei de verde, agora eu pintei nesse tom neutro, assim, Por quê? Porque agora eu tô nessa fase, assim, de as coisas mais neutras, né? E tá tudo certo, né? Porque a gente é cíclica, né? Então, na vida, a gente é cíclica. Uma hora a gente gosta de uma coisa, outra hora a gente gosta de outra coisa, né? Aqui, eu fiz umas coisinhas aqui pra loja, né? Então, tudo eu gosto de fazer. Eu cuido dos detalhes, né? Agora, inclusive, né? Já vou aproveitar para embalar algumas coisas, os pedidos, né? Então, tô sempre enviando. Olha só, esse daqui que eu gostei demais, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Achei muito lindo esse daqui. Coloquei também escrito aqui assim, fé, né? Essa porta aqui era a porta da minha antiga casa, né? Da primeira casinha que eu comprei quando eu vim pra cá, né? Então, eu quis muito reutilizar essa parte da casa aqui na casa, porque ela conta a história da minha vida. Essa porta aqui, ela tem memórias, né? Então, ela traz também as memórias aqui que eu vivi na minha antiga casa. E eu queria muito isso para minha nova casa. Então, eu mantive essa porta aqui, toda ela em madeira, para aqui, para esse espaço, né? Então, aqui na loja, né? Então, são coisas que eu vou fazendo ao longo do caminho, né? A gente trabalha com peças de vime, madeira, plantas, né? Filtro dos sonhos, né? Os vimes, artesanato em madeira, os porongos, né? Tudo com... Eu gosto muito, assim, de trabalhar fibras naturais aqui no meu espaço, né? Então, cada coisinha que eu faço e que eu crio, eu fico pensando assim, aonde que o meu cliente, ele vai colocar isso na casinha, né? Então, se eu gosto e coloco na minha casa, né? Também vai ficar lindo na casa das pessoas, né? Então, eu gosto muito desses elementos, né? Das plantas, aqui ainda tem coisas que eu não fiz, né? Não terminei. E aqui tem a partezinha assim que eu dou brinde para as pessoas, né? Então eu faço tudo mesmo, os meus brindezinhos para as pessoas, né? Aqui eu replantei essa plantinha. Aqui coloquei umas plantas desidratadas já, mas eu vou arrumar melhor, né? Porque eu estou desidratando outras, né? Coloquei esse colar aqui escrito Fé, que é a Amanda que escreve, né? Então, gostamos muito desses detalhes. Aqui a minha placa lá do outro canal do YouTube, né? Da Flor de Camomila. Jiboias, plantas pendentes, a gente gosta muito, né? Então, as mantas de crochê que a gente gosta, né? Os paninhos, assim, para colocar na cozinha, sabe? Então, eu gosto muito dessas coisinhas, assim, que trazem a lembrança, assim, de uma cozinha antiga, de uma decoração antiga, sabe? De uma casa que traz conforto, que uma casa que envolve, né? Que abraça, né? Ai, mas Ângela, é muita coisa. Não, não é muita coisa. Você ficar com as coisas que você gosta não é muita coisa, né? Então, ali a gente tem o lavabo. Aqui eu fiz um vídeo, né? Ensinando a fazer essa partezinha. Essa aqui era a cor verde, nem pintei, né? Então, eu fiz essa caixinha aqui, assim, para esconder isso, né? Então, tem várias coisas, assim, que eu gosto, né? As tábuas que eu amo fazer, gente. Eu descobri isso, esse meu novo hobby, que é
trabalhar com madeira. Eu tô adorando, gente. Então, eu gosto muito de flores desidratadas, né? Eu desidrato tudo mesmo, penduro aqui. Eu acho isso algo tão maravilhoso, né, gente? Aqui as tábuas que eu fiz com a casa que era da minha mãe, gente. Então, eu fiz isso aqui com essas tábuas, elas têm mais de 50 anos, gente. Então, isso traz uma história, né? Uma história de vida, né? O espelho abençoada para que todas nós mulheres, todas as clientes que passarem aqui e vocês também quando estiverem assistirem esse vídeo, vão olhar aqui assim e vão dizer assim para o espelho, ó: eu sou abençoada, né? Eu sou maravilhosa, né? Para que a gente possa se olhar, né, olhar no grelho dos olhos da gente e dizer o quanto que a gente é importante, o quanto que a gente é forte, o quanto que a gente é corajosa e o quanto que a gente faz as coisas, né, com muito amor e carinho, e isso é toda a diferença. Então, o espaço, gente, pra cá é a casa, né? Então, aqui em cima a gente também tem coisas que eu faço, né? Tem as flores aqui que eu já tô preparando para desidratar, né? As hortênsias que eu ganhei de presente de uma amiga, né? As tabuinhas, aqui desse lado também tem mantas, né? Veio reposição da manta em tricô, porém ela é feita com fio de lã e ela é feita de tricô, de crochê, né? Então, esse é um pouquinho do meu espaço aqui, que vocês pediram para olhar e para que eu mostrasse, né? E eu espero, assim, do fundo do meu coração, que esse vídeo seja inspirador, né? Muitas de vocês comentaram que não sabiam o que fazer, qual era o propósito, qual é a essência, né? E eu quero saber de vocês, gurias. Vocês querem um vídeo falando sobre hábitos para a mulher próspera? Comentem aqui hábitos de mulher, que aí eu vou fazer esse vídeo para vocês e que tem me ajudado muito nesse ao longo da minha trajetória, né? E que possa inspirar vocês a mudar algo dentro de vocês. Às vezes é só uma chavezinha que a gente precisa virar dentro da gente, mudando a nossa mentalidade. Inclusive, né? Tem vídeo aqui falando sobre você é aquilo que pensa, que eu vou deixar aqui em cima, né? Para vocês irem lá assistir. E se esse vídeo tocou o coração de vocês, gente, já aproveita, se inscreve aqui no canal da Casa da Ângela, deixa seu like, que ele é muito importante, compartilha esse vídeo para aquela mulher que está desanimada, que está deprimida, que não sabe o que fazer da vida, que muitas vezes fica aí o dia inteiro murmurando e reclamando, e você às vezes nem percebe que você está naquela energia, naquela lamúria, naquela lamentação, o tempo todo está reclamando disso, está reclamando daquilo. E nós mulheres, nós não temos tempo para ficar reclamando, né? A gente quer viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, né? A gente quer ser feliz, a gente quer ser amada, a gente é abençoada, a gente tem uma força, uma coragem de uma mulher que é imensurável, né? Então, e para que você tá naquela energia de ficar murmurando, de ficar reclamando, né? Para que isso? Então, comentam aqui hábitos que eu vou fazer esse vídeo para vocês virar essa chavezinha e sair desse marasmo, sair dessa lamúria, sair dessas reclamações, porque a vida, ela é muito mais do que isso, né? Então, basta você descobrir aí umas pequenas coisas que eu vou compartilhar com vocês. Então, comentem aqui hábitos que eu vou fazer esse vídeo. Se tiver muitos comentários, eu vou fazer esse vídeo com muito amor e carinho para vocês, né? E eu queria contar para vocês que nada disso não seria possível se vocês não fizessem parte dessa comunidade. E se vocês querem aprender como empreender com plantas, né? Como plantar as plantas e cuidar melhor das plantas, vou deixar aqui embaixo, se quiserem adquirir alguma coisa aqui, um artesanato que eu faço, que a gente envia, os meus cursos sobre jardim encantado, sobre substratos sem mistérios, como plantar, porque às vezes as pessoas elas têm medo de como plantar uma planta, de como cuidar dela, qual substrato usar. Se você é essa pessoa, me chama aqui no WhatsApp que eu vou te ajudar e te mostrar qual é o caminho certo para você seguir e alcançar também o sucesso que você tanto deseja. Um grande beijo aqui da Ângela, da Casa da Ângela, com muito amor e carinho. Então, que vocês, agradeço por vocês terem participado aqui. Vou deixar uma mensagem para você que assistiu esse vídeo até o final.
Eu particularmente, eu gosto muito dessa mensagem, porque assim, essa mensagem caiu tipo uma luva, assim, sabe? Às vezes porque Deus, ele fala com a gente de várias formas, né? Um dia eu fui na igreja e eu disse pro pastor assim, pastor, hoje o senhor falou pra mim, né? O senhor acertou tudo aquilo que eu precisava ouvir, né? Naquele dia eu não queria ir na igreja, daí a Amanda disse, mãe, vamos, né? E aí eu acabei indo com ela e tudo aquilo que o pastor falou foi verdadeiro. Eu me identifiquei muito com as palavras, então Deus, ele usa pessoas, ele usa a palavra, ele usa às vezes uma mensagem para falar aquilo que você tem. Mas nem sempre a gente está com os nossos pensamentos alinhados, né? Vamos dizer assim, atenta a escutar a nossa sensibilidade, a escutar a nossa intuição, né? Para poder entender todas essas mensagens que são enviadas para nós. E aconteceu isso comigo e uma outra data eu vou contar para vocês, né? Então, se você receber um chamado de Deus, saiba que ele vai desafiar você de maneira profunda. Porque a gente vai sendo moldado, a gente vai sendo forjado, a gente vai sendo modificada ao longo do caminho. Se você foi chamada para profetizar, a sua língua será aprovada. Se o seu propósito é restaurar corações, a sua vida sentimental enfrentará batalhas. Se você foi chamada para ajudar outras mulheres a descobrirem o seu propósito, a sua imagem, a sua autoestima serão testados. E é verdade, gente, quando eu fui chamada para ajudar outras mulheres a resgatar a alegria de viver a vida através das plantas, eu estava acima do peso, eu estava sobrecarregada de coisas, né? E assim, ó, Deus, enquanto que eu fui ajudando outras mulheres, eu fui me curando internamente. Então, eu queria contar esse testemunho para vocês, porque isso ajuda quando a gente fala as coisas que realmente aconteceram com a gente e as pessoas veem que a gente é real, que a gente é uma mulher de verdade, que a gente não é um fantoche e que a gente passa desafios e como que a gente supera isso. Muitas mulheres, elas se sentem identificadas com isso e querem mudar também. Esse é um papel também meu que eu quero desempenhar. Um dos propósitos que Deus tem na minha vida é ajudar outras mulheres a encontrar a alegria de viver a vida, né? Porque assim, ó, Deus, ele também fala para a gente orar e vigiar a nossa língua, porque aquilo que sai da nossa boca, as palavras, elas têm poder. Então, se você é aquela mulher que fica xingando, gritando na sua casa, falando nome, né? E eu sei que muitas mulheres são assim mesmo. Elas falam e isso tudo fica impregnado. Imagina, as mulheres ficam maldiçoando seus filhos, ficam falando nome na sua casa. Isso, toda essa energia densa, ela fica na nossa casa. Imagina, e uma hora, quando você menos esperar, você estiver com as suas emoções abaladas, tudo isso vem como uma avalanche sobre você. Então, muito cuidado, orai e vigiai para aquilo que sai da sua boca. Sabe o porquê antes de chegarmos em nosso destino, Deus, ele está nos moldando exatamente no ponto da nossa dor. Não existe chamado sem prática. Então, ele vai nos chamando. Enquanto que a gente está, é a vida acontecendo. Não sei se eu contei aqui para vocês, mas eu contei lá no meu outro canal da Flor de Camomila. Aliás, se vocês querem me acompanhar lá, é @Flor de Camomila. Que no ano passado eu passei muitos desafios, gente. E assim, ó, era uma coisa atrás da outra. Que as minhas emoções, elas ficaram muito abaladas com isso, né? Foi a perda da minha mãe, a minha filha acabou adoecendo, né? E por fim das contas, eu tava tão abalada que eu acabei adoecendo também, né, gente? Agora que poucos dias atrás eu fiquei doente, né? Então não existe chamado sem prática, porque é a vida acontecendo em meio aos desafios. Então, se as suas lutas estão intensas, celebre! Cante, dance, é um sinal que Deus está te preparando para cumprir o seu propósito. Eu espero que vocês tenham gostado e eu queria pedir hoje para vocês que nesse vídeo vocês comentassem. Se isso tudo faz sentido para vocês, comentem aqui, porque assim, ó, quando você vai comentando, você vai falando, né? Você vai colocando as suas dores para fora, né? E isso é muito bom, porque a gente precisa, nós mulheres precisamos
colocar para fora, ter com quem conversar, porque senão isso vai acumulando tudo aqui em nosso coração, e o coração, ele fala muito sobre, tem nossas emoções aqui, ó. Então, gente, mulherada, bora comentar e bora compartilhar esse vídeo, porque eu tenho o intuito de monetizar também esse canal. Era em 30 dias, mas não deu certo, porque nesse meio tempo eu acabei adoecendo, mas eu conto com vocês aí para essa nossa comunidade crescer a cada dia mais e traga mais outras mulheres para fazer parte da nossa comunidade. E não pensem, gurias, que você hoje que está ouvindo essa mensagem aqui, você também tem um propósito. Nada, ninguém está aqui nesse vídeo sem um propósito. Então esse vídeo é para você. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilha ele com alguém, chama uma outra mulher para que a gente junto possa fortalecer a nossa comunidade cada dia mais e ajudar umas às outras a melhorarmos como pessoas, porque nós estamos nesse mundo para nos aperfeiçoarmos e melhorarmos como pessoas. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!